A questão da Palestina continua dando sinais muito difíceis. Há pouco eu estava aqui no grupo de mensagens, tem uma informação de um ataque a um hospital, vitimando aí pelo menos 200 ou 300 pessoas. Os números ainda estão sendo levantados, a informação também está sendo levantada, alguns veículos já dão conta dessa informação, né? O Ministério da Saúde palestino foi quem informou sobre esse ataque, e, se confirmado, será uma das revelações ainda maior dessa ação israelense. São notícias assustadoras. A Daiane já deu uma prévia, eu vou trazer aqui para a gente. Não tem outra palavra que não seja genocídio para qualificar o que está acontecendo na faixa de Gaza, genocídio promovido pelo governo nazi-fascista de Benjamin Netanyahu. Bom, foi atacado um hospital, deixando 500 mortos na faixa de Gaza. Eu estou muito impactado, muito impactado, primeiro como pesquisador, porque a gente tem fontes em Gaza, eu tenho amigos, amigas, companheiros que não só pesquisam, mas que de alguma maneira viajaram para lá e fizeram contatos, nós construímos uma rede de contatos, então eu recebo muitas vezes vídeos, áudios de pessoas que estão lá, inclusive na casa onde estão os brasileiros, eu tenho contatos lá dentro, a gente recebe áudios de bombas estourando a todos os lados, e isso esses brasileiros ainda estão cobertos, vamos dizer assim, por uma pequena proteção, que é a proteção hoje que pode ser dada diplomaticamente pelo Brasil, mas o restante da população de Gaza está sofrendo de forma brutal. Eu ontem assisti um vídeo, de um pai palestino resgatando seu filho morto dos escombros, e ele olha para a câmera e ele diz em árabe, né? Ele deseja a todos que os seus filhos estejam bem, que estejam alimentados, que vivam muito, que sejam muito felizes, e aí a gente vê como efetivamente a dor daquele momento só pode ser respondida efetivamente com algum tipo de ensinamento religioso, porque parece que nós deixamos toda a parte racional e diplomática de lado e agora só nos resta ficar, mesmo que você não acredite em Deus, rezando. Uma situação desesperadora, né? Quer dizer, a gente assiste aqui ao mais brutal genocídio ao vivo, transmitido minuto a minuto. A notícia é gravíssima, né? Israel bombardeou um hospital na faixa de Gaza. O anúncio inicial foram de 500 mortos, mas já se fala em até 1.000 pessoas mortas depois de um bombardeio a um hospital, Léo. Bom, se as pessoas não podem estar seguras no hospital, onde mais que elas podem ter algum tipo de segurança? A missão de Israel é exatamente deixar bem claro que não tem segurança se você estiver na faixa de Gaza, desocupar ou desocupar. E a missão dessa guerra é mostrar para todos os países da comunidade internacional que não existe ONU, que não existe Tribunal Penal Internacional, que não existe dignidade do ser humano, que não existem direitos humanos quando o assunto é Israel, quando o assunto são os Estados Unidos. A gente está vendo um país sendo destruído, um país que não tem as tais armas de destruição em massa, um país que não representa risco a nada, né, a ninguém e a nada, e a comunidade internacional está ou fechando os olhos para o que está acontecendo, ou pior, aplaudindo e dando apoio para o que está acontecendo. Continuar com essa baboseira que Israel está lutando para acabar com o Hamas é até patético, porque o Hamas já acabou, né? Inclusive, o Hamas do ano passado não era o Hamas desse ano, porque eles acabam com o Hamas todos os anos e, obviamente, o Hamas vai nascendo novamente, à medida que eles vão cortando, igual uma ponta de uma corda, Léo. Você pode ir cortando a ponta da corda, que essa corda nasce novamente a ponta, né? Enquanto tiver corda, vão ter duas pontas. A questão do Hamas é a mesma. Enquanto existir a opressão de Israel, vai existir o Hamas. Mas existe, Léo, existe a maioria global, né, que são os países do mundo em desenvolvimento, do chamado Sul Global, e isso aconteceu logo depois do bombardeio ao hospital. Milhares de pessoas tentaram incendiar a embaixada de Israel na Jordânia, Léo. Há uma revolta generalizada no mundo que tem ainda algum senso de humanidade. Olha só a maneira como o portal UOL noticia o genocídio provocado pelo governo israelense, né? Ataque ao hospital em Gaza deixa ao menos 500 pessoas mortas. Israel nega a autoria. E aí, se não foi Israel, eu te pergunto, Léo, quem foi, né? Israel está dizendo que pode ter sido o Hamas teria bombardeado o hospital e tal. Mas antes de você falar, eu quero botar aqui o que foi postado pelo porta-voz do Netanyahu, o Hanaya Naftali, né? Ele falou que sim, que Israel atacou porque havia muitos terroristas no local e ele lamentou que os terroristas se escondam em hospitais, Léo. E agora eles estão dizendo que não foram eles. É brutal demais, Léo. É brutal você ver um governo terrorista, né, matando mais de 500 pessoas num hospital e depois negando o seu próprio crime. Um dos piores crimes de genocídio da história das guerras. Então, um Estado nacional bombardeia uma região densamente povoada e precisamente bombardeia um hospital e mata, até agora, as informações dão conta já de 1.000 pessoas mortas nesse cruel atentado terrorista. É preciso que se diga com todas as letras. O Estado de Israel acaba de cometer mais um atentado terrorista. E não é, eu digo mais um atentado, porque durante esses 11 dias de bombardeios incessantes contra a faixa de Gaza, eles já bombardearam outros hospitais
já bombardearam escolas, já bombardearam residências, já bombardearam instalações das Nações Unidas, já mataram jornalistas, já mataram médicos, já mataram diplomatas da ONU, funcionários de organizações humanitárias internacionais e mesmo de organizações não governamentais. Então, é mais um crime de genocídio, sendo que este é um dos piores de que se tem notícia na história das guerras, e, naturalmente, nesta guerra é o pior de todos, o ataque a esse hospital. É preciso que se diga o seguinte, porque a mídia foi adestrada para editar as suas matérias assim: a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. E eu afirmo que se trata da guerra do Estado terrorista de Israel contra o povo palestino. Esta é a realidade com a qual nós estamos confrontados e que nos deixa horrorizados, porque há um estado de horror em toda a opinião pública brasileira e mundial com este crime que foi cometido na tarde de hoje. Lá já era noite. A palavra de ordem, na minha opinião, deveria ser cessar fogo já. Não se trata apenas do cessar-fogo humanitário. O cessar-fogo humanitário seria cessar-fogo por 24 ou 48 horas para abrir aquele corredor humanitário. O problema é que o imperialismo estadunidense e o sionismo israelense impedem esta palavra de ordem, impedem o cessar-fogo imediato. E nós temos a informação de que o Movimento Nacional de Resistência Islâmica, Hamas, anunciou que está disposto a liberar todos os reféns sionistas israelenses caso haja o cessar-fogo, caso seja suspenso o bombardeio sistemático do território da faixa de Gaza. E tenho a impressão, pelas reações que eu tenho visto no mundo árabe e muçulmano, que será inevitável uma revolta árabe, será inevitável uma revolução árabe. E o mundo precisa estar atento para isso, para não se equivocar de novo, porque há muitas forças políticas que se equivocam. Acham que o problema principal é combater o movimento de resistência e não combater o terrorismo israelense e estadunidense. Haverá uma séria revolta árabe, haverá uma nova intifada, e essa nova intifada não será apenas no território palestino, ela poderá se alastrar por todo o mundo árabe e muçulmano. Eu queria passar uma compilação de vídeos que contém, assim, desde o momento da explosão até a reação de algumas pessoas que tiveram parentes vitimados ali. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! وصف علينا حسبنا الله ونعم الوكيل مش قادر اشوف شبشبه علينا وين بتطلع مش هذا حسبنا الله. طريق